Olá, amores e amoras! Como vocês estão nesse início de semana? Como foi de final de semana? Como vocês passaram? Vocês estão bem? Daí, normalmente tem aquelas pessoas que falam assim: ai, meu final de semana foi uma bosta, tá horrível, tive que acordar cedo, não sei o que, blá blá blá. Mas vocês não estão tendo que acordar cedo, então eu acredito que esteja tudo bem, né? E como é que foi as redações? Muito difícil? Ah, as que eu li, por enquanto, todas conseguiram atingir assim os objetivos, né? Então eu fiquei bem feliz. Vamos repassar aqui um pouquinho do que foi a arte paleocristã, para daí poder avançar para a arte bizantina, e daí eu passar a segunda atividadezinha dessa semana, no caso, né? Então, da antiguidade para a paleocristã, vamos rever um pouquinho. Nós temos o teocentrismo. O que é esse teocentrismo? Toda a parte religiosa vai passar do paganismo para o cristianismo. A partir do momento que a gente tem o cristianismo em foco, nós temos o teocentrismo, ou seja, teocentrismo significa Deus, Teo, no centro do universo, ou no centro de tudo. Então, esse é o pensamento da época a partir desse momento, que Deus é o centro de tudo, de todas as respostas, para tudo eles colocavam, no caso, a responsabilidade em Deus e não no ser humano. Então, vamos dar um exemplo. Ah, a gente precisa conquistar tal terra. Ah, o imperador, que é um governante de Deus, vai tomar uma decisão. A decisão dele é invadir as terras e conquistar, pois ele está armando de Deus, entendem? Outra coisa, aquela pessoa ali está doente. O que a gente faz? Ah, ela está doente porque é um castigo divino. Porque ela deve ter pecado, ela deve ter cometido algum crime e Deus está punindo ela. Então, esses são pensamentos teocentristas, onde a responsabilidade dos atos, dos seus atos, não é necessariamente sua. É Deus que vai julgar na própria terra, né, antes da vida pós-morte, digamos assim, o que deve acontecer com você. Então, você vê que existem resquícios desse pensamento até hoje. Exemplo, uma pessoa é acometida de uma doença muito grave, por exemplo, câncer. Um dos pensamentos que ela tem é: nossa Deus, mas o que foi que eu fiz para ter isso, né? Para acontecer isso comigo? Por que está me castigando? Então, esses são pensamentos teocentristas. Esse pensamento teocentrista, ele vai perdurar até o Renascimento. Lembram lá da arte de Leonardo da Vinci, etc? Exatamente. Ah, professora, mas eu não tenho noção de tempo. Quando que isso aconteceu? O Renascimento, ele vai acontecer por volta de 1300 depois de Cristo. Então, esse pensamento teocentrista, ele vai perdurar por 1300 anos. Para mais, né? Porque não é porque surge o Renascimento que as pessoas falam assim: opa, agora a gente pensa diferente. Ontem a gente era teocentrista, agora não, agora a gente é outra coisa. Não. Então, tem um momento de transição. Beleza. Daí a gente tem a arte paleocristã. Paleo, eu coloquei lá num dos questionamentos, né? Vem de pedra. E o outro momento que nós tivemos esse início, né, de palavra também foi no Paleolítico, que era a Idade da Pedra. Então, paleocristã basicamente vai representar a Idade da Pedra cristã, ou seja, os cristãos vão abdicar de todo o conceito estético, todo o conceito de belo que era empregado para a cultura pagã, ou seja, período grego, período romano, período egípcio. E eles vão tentar criar uma nova forma de estética. Então, eles vão começar do zero. Eles vão ter que criar imagens que representem Jesus, que representem Maria, que representem José, que representem os discípulos. Então, essa criação do zero é chamada de arte paleocristã, ou seja, Idade da Pedra da arte cristã. Daí nós vamos ter a arte sacra, né? O início da arte sacra, que é uma arte educativa, era uma arte feita para que o povo olhasse o que estava acontecendo, aquelas imagens, né, e interpretasse aquele período, aquele momento que mais para frente eles iriam construir a Bíblia. Mas a Bíblia ainda seria restringida a uma pequena parcela de pessoas. Então,
Bom, quem é cristão, né? Quem seja evangélico ou católico, provavelmente evangélico acredito que não, mas católico, quando você vai a uma igreja católica, você vê que tem as imagens de Cristo sendo crucificado, normalmente em volta da igreja. Então, essa ideia de você olhar as imagens e ir seguindo, né, até chegar num ponto em que você compreende o que aconteceu com Cristo, surgiu na arte paleocristã. Eles faziam isso nas catacumbas, que mais pra frente a gente vai dar uma olhadinha. E esse é o início da arte sacra, né? Então eles criam representações atemporais. Como assim, professora? A imagem de Jesus. Até hoje, se você encontra uma imagem de Jesus, você identifica que é Jesus. Porque esse conceito de imagem do que foi Jesus foi criado nessa época e feito a mesma representação durante milênios. Então, é uma representação que não é alterada, ela é atemporal. Aqui as duas fases da arte paleocristã, das catacumbas às basílicas. Então, o que aconteceu? Durante 300 anos, os cristãos eles eram perseguidos pela sua fé, pelos romanos. O que eles faziam? Eles se escondiam em catacumbas. Ah, professora, o que é uma catacumba? Pelo amor de Deus! Eu acho que vocês devem ter pesquisado isso, né, gente? Por favor. Mas, quem não pesquisou, o prof vai falar. As catacumbas eram como se fossem túmulos ou locais onde eles guardavam os corpos mortos das pessoas embaixo das cidades. Sabe quando você assiste aqueles filmes dos Estados Unidos e tem aqueles esgoto? Que é grande assim embaixo, as pessoas entram e andam e tal. Então, isso era tipo uma catacumba da época, só que a diferença é que hoje em dia é um esgoto, naquela época tinha corpo, né? Mas tudo bem. Então eles iam lá, porque eles se escondiam, né, para poder proferir sua fé. Então eles cultuavam, no caso, Jesus e a religião cristã escondidos. Por isso tem esses desenhos aqui, ó. Eles pintavam também. Então veja, aqui a gente já identifica que é Jesus. Por diversos motivos, né? Por causa da barba, por causa do cabelo, a forma como ele está. Esse arco em volta, que é uma auréola, né? Eles vão começar a utilizar nas imagens santificadas ou divinas. Então, sempre que for alguém divino, vai ter a auréola. Então, você já identifica que é alguém divino. Se é alguém divino e está lá em cima, é Jesus. Mais para frente, como o uso constante dessas imagens que são repetidas e você já vê e já associa a pessoa, eles começam a retirar essa simbologia aqui, né, da auréola. No caso, hoje em dia, algumas imagens de Jesus já não possuem auréola, né? Beleza. Depois de 300 anos, o imperador Constantino acaba legalizando o cristianismo. Então, em vez dos romanos perseguirem os cristãos começam a perseguir os romanos. O jogo virou. Exatamente. Então, os cristãos começam a perseguir os pagãos, né? Para catolizar. Desculpa. Para catolizar, né? Para inseri-los na religião cristã. E quem não era inserido, né? Perdia a vida, no caso, né? Mas tudo bem. Era um período estranho. E eles começam a construir as basílicas. Então vejam como as basílicas eram gigantescas, cabiam diversas pessoas. E a ideia era possuir um caráter majestoso. Então, assim, minha religião, o cristianismo, o catolicismo, é a única religião, é o único Deus. E para mostrar isso, para mostrar o quanto é poderoso, a gente precisa mostrar com os templos, né? Então, os templos eram majestosos. E vão utilizar, a partir do período bizantino, muito ouro para a construção deles. Então, a arte bizantina e a arte paleocristã, elas estão muito próximas, tá, pessoal? Não é uma coisa assim que passa 800 anos e daí muda o conceito artístico, não. Então, nós temos período das catacumbas, arte paleocristã. A partir do momento que o cristianismo é legalizado, a arte paleocristã tem ali, no máximo, em 100 anos, e já passa a ser bizantina, tá? E a ideia ali, o momento que você percebe que é bizantino, é o momento que eles começam a utilizar o ouro nas representações divinas.
Então, a aceitação do cristianismo por parte do reinado de Constantino e sua oficialização por Teodósio procuraram fazer com que a religião tivesse um importante papel como difusor didático da fé. Então, difusor didático, né? Ao mesmo tempo que serviria para demonstrar a grandeza do imperador que mantinha seu caráter sagrado e governava em nome de Deus. O apogeu da cultura bizantina ocorreu durante o reinado de Justiniano, 526 a 565. Ali foi o momento que teve o apogeu da cultura bizantina, né? Que ali é o momento que é considerado a Idade do Ouro. A arquitetura foi algo muito representativo desse momento, dessa época, né? Então, um grande destaque da arquitetura foi a construção de igrejas, facilmente compreendido dado o caráter teocrático do Império Bizantino. Teocrático, sempre que falar em teocentrismo, teocrático, refere-se ao Deus cristão, tá? A necessidade de construir igrejas espaçosas e monumentais determinou a utilização de cúpulas sustentadas por colunas, onde haviam os capitéis, trabalhados e decorados com revestimentos de ouro, destacando-se a influência grega. Então, no conceito de influência grega, a gente vê ali da arquitetura por causa dos arcos, das abóbadas. Então, eram coisas utilizadas nos templos gregos. Então, eles utilizam isso para os templos cristãos. E daí volta o conceito de belo, né? A beleza e a majestosidade da coisa. Então, aqui nós temos a maior das basílicas, né, que é de Santa Sofia. É o mais grandioso exemplo dessas arquiteturas, onde trabalharam mais de 10 mil homens durante quase 6 anos para terminar ela. Então, vejam o tamanho da Basílica de Santa Sofia. Gigantesca. Toda essa área aqui, ó, que vocês estão vendo que é dourado, se é dourado, tirando a luzinha, né, é ouro. É dourado, é ouro. Pensa assim, nessa época não tem muito não. Não tinha dourado cor. Dourado, ouro. Os mosaicos. Os mosaicos foram a representação máxima da parte da pintura, entre aspas, né? Porque não era uma pintura, era uma colagem. Então, o mosaico é a expressão máxima da arte bizantina. E não se destinava apenas para enfeitar as paredes e abóbadas, mas para instruir os fiéis, mostrando-lhes cenas da vida de Cristo, dos profetas e dos vários imperadores. Foi o que eu disse para vocês com relação às igrejas católicas hoje em dia, né? Elas ainda têm esse caráter, numa grande maioria, de mostrar principalmente a crucificação de Cristo, como aconteceu, né? Então, naquela época era mais ainda. Por quê? Porque as missas elas eram feitas em latim, no caso, né? Nem todo mundo falava latim. Na verdade, a grande maioria não falava. Eles iam lá para ficar vendo o papa, o bispo, ou alguém, né, falando uma língua que a grande maioria não entendia. Mas eles se sentiam na casa de Deus. E eles entendiam o que havia acontecido com Cristo por parte das imagens. E, resumidamente, então a arte bizantina possuía um caráter majestoso, demonstrava poder e riqueza, né, através das suas produções, era totalmente ligada à religião católica. A demonstração de autoridade do imperador era porque ele sempre estava governando, né, a mando de Deus. Então, era um governo de Deus. Se vocês assistirem, por exemplo, séries do período viking, né, exemplo, sei lá, o Last Kingdom ou o próprio Vikings mesmo, quem gosta, vai perceber que eles citam isso, que os reis tinham um governo de Deus. Eles não podiam perder para os pagãos, porque Deus estava do lado deles. Entende? Mas isso é mais pra frente, né? O período viking vai ser lá no período da arte gótica. E daí as imagens também utilizavam uma característica de frontalidade. Não é lei da frontalidade, não vai confundir. Lei da frontalidade é lá dos egípcios, eles faziam aquelas coisas meio de lado, meio de frente. Outra coisa. Aqui é frontalidade só. Então as imagens sempre nessa posição frontal. Tá? Sempre olhando para o observador, de frente para o observador. Então aqui nós temos aquela característica da auréola que eu falei, né? Que é uma simbologia da divindade da imagem daquela pessoa. Essa mãozinha aqui, os padres, bispos e até o Papa faz até hoje este símbolo, que significa o quê? É a mão que catequiza. Então, sempre que você vê
algum padre, papa e etc., ou até nos filmes fazendo essa mãozinha, significava que ele estava te educando para Cristo. Beleza. Que é uma simbologia, né, que eles acabam utilizando por causa das imagens. E agora nós vamos ter a nossa atividadezinha. Atividade. Essa atividade aqui vai ser um pouquinho mais trabalhosa do que a redação, meu povo. Se prepara, tá? Então, tendo em vista o caráter teocentrista das imagens bizantinas, busque uma imagem da sua religião, ou da sua família, ou da religião de sua preferência, tá? Caso você não possua uma religião. Desenha ou imprima, você pode escolher, vai ser em papel A4, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vai imprimir pequenininho, ou desenhar pequenininho, vai ser no papel todo. Você vai pegar vários papeizinhos coloridos, pode ser aqueles papel de folha sulfite colorida mesmo, ou aqueles papel dobradura, o que você achar mais fácil de achar, no caso, tá? Vai recortar diversas cores em diversos quadradinhos pequenos ou retângulos, e você vai comprar um papel laminado dourado, e também vai recortar em retângulos e quadradinhos pequenos. E você vai colar os papéis coloridos, cobrindo todos os espaços da sua imagem que você imprimiu ou desenhou, e vai utilizar o papel laminado onde você colocaria o símbolo de ouro, que era muito usado na época nos mosaicos. Vamos voltar aqui para você dar uma olhada. Ó. Tá? Então, você vai fazer basicamente isso aqui. Você ia precisar do que para cobrir essa imagem? De quadradinhos pequenos. A cor marrom, essa cor mais rosadinha, o verde, né? E o dourado. Então, vamos avançar. Você vai fotografar quando você tiver terminado. E você vai me enviar esta fotografia, ok? Para eu poder avaliar o trabalho e a produção prática de vocês. Eu trouxe um exemplo para vocês aqui. É um exemplo de um mosaico criado pela Diá Cordeiro, que é a Iemanjá. Então, aqui onde é amarelo, vocês colocariam, no caso, papel laminado, né? Dourado, para simbolizar o ouro. E ele vai ficar basicamente assim, ó, no papel A4. Então, não vai ter áreas em branco. Ele vai ser inteiro colado, né? Aqui você pode ver que eles não tá, os papeizinhos eles não estão em quadrado e retângulo, mas vai ficar mais fácil para vocês se vocês fizerem quadrado e retângulo. Tranquilo, meus amores? A aula de hoje foi um pouquinho mais longa. A claquete da professora só precisou bater 3 vezes para poder fazer essa aula inteira, né? E desculpe os erros aí, que a professora às vezes esquece as palavras, mas a professora lembra e fala. Eu tô morrendo de saudade de vocês, morrendo de saudade. Eu acho que essas aulas EAD, elas cumprem o seu papel, assim, em questão de vocês não ficarem sem conteúdo, né? Mas é muito difícil para todos, para mim, fazer uma aula legal, para vocês. As aulas presenciais, elas ainda são o foco principal, né? Não adianta. Eu espero que vocês estejam bem. Eu espero que a gente volte logo a nos ver, né? Que essa pandemia termine logo, para que a gente volte bem em segurança. Beleza, meus amores? Fiquem bem. Não façam o mosaico de madrugada, tá? Porque vai ficar ruim. Vocês vão ter que refazer. Vocês sabem? Então, pega um dia, faz um café, toma uma coca, corta os papelzinho e cola, sabe? Coloca uma música para você ouvir e vai colando. Pensa num negócio mais assim para relaxar, tá? E se você se estressar fazendo meu trabalho, daí o problema é seu. Não, brincadeira. Se você se estressar, você para e daí você faz outro dia. Vocês têm até sexta-feira para me entregar, tá bem? Um beijo, um abraço e até mais.